Mano, o Sasuke deixou de ser o solador e passou a ser solado. E olha que essa visão sobre ele é de muitos aqui. Por isso o tema nosso aqui é sobre o Daimon, o Koji, o Borushiki e o Kawaki, que tava na votação que nós fizemos aqui no canal. Mas deixando claro que isso não é um rank, a gente aqui vai discutir sobre isso. Principalmente o Sasuke, que perdeu a postura do mais temido. É meio polêmico o assunto de hoje, porque uns discordam e outros concordam. Porém o Sasuke não é o único assunto do vídeo. Então galera, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Então galera, eu tinha feito a enquete aqui com vocês e surpreendentemente o final dela deu o resultado que eu temia. Cara, foram mais de 12 mil pessoas indo pelo lado da maioria, que o Sasuke é o mais fraco. E realmente o Uchiha ficou muito mais fraco, tudo por conta do Kishimoto, que nerfou o cara. Não só ele, como também o Naruto. Os dois maiores shinobis da atualidade viraram piadas, tipo de uma hora pra outra. E isso perto de crianças ainda. Por exemplo, esse moleque aqui, o Daimon. O garoto sola geral por conta do poder dele, de refletir ataques. Então ele já é aqui o primeiro caso que não tem o que nem discutir, ou a gente ver do porquê ele perderia para algum deles aqui, como o Sasuke, o Kawaki, o Koji e o Borushiki. Então esse moleque ele sola geral e ainda para assistir o resto deles descerem na porradaria. E no mangá 71 de Boruto, o Daimon mostra sua verdadeira força. E uma coisa foi revelada, mas muitos não consideram isso, porque só veem o garoto como um cara que reflete ataques. Mas cara, o Daimon não tem só este poder. E mesmo ele refletindo ou não ataques das pessoas, ele ainda é o mais forte. No mangá deixou bem claro a força dele, quando o garoto solou o Koji. Foi dito com todas as letras que o Koji agora tá mais forte que o Jigen. Só que o Jigen não é o Ishiki, com o poder total, galera. Então o Koji tá mais forte que o Jigen, mas não mais forte ou do nível de Ishiki. Porque o Ishiki no corpo de Jigen, ele era limitado pelo receptáculo, que tinha um corpo fraco. Mas mesmo assim o cara solou o Sasuke e o Naruto fácil demais mesmo. E agora o Koji tá mais forte que o Jigen, ou seja, toda esta força aqui do cara é menos que do Koji, sendo o cara do Karma Branco que sola fácil o Sasuke e o Naruto antes deles perderem seus poderes. Mas cara, na moral, tem furado no meio dessa história. Só que o ponto aqui é, o Daimon refletiu ataques do Koji de fato. Porém, na luta deles dois, quando eles começam pra valer, o moleque foi no Taijutsu. E olha aqui, galera. O Koji vai com velocidade maior que do Jigen pra cima do Daimon. E o moleque desvia com facilidade e parece em cima dele. E afunda o cara no chão com um soco só. E depois pisoteia ele abrindo um buraco na cerâmica. Então só aqui já mostra que a força e taijutsu dele também é super, mas super acima de qualquer outro. Porque ele também mete um pé na nuca do Koji e nisso o cara teve que recuar. Ou seja, o cara mais forte que o Jigen, que solou o Sasuke e o Naruto com humanoides, perdeu pro Daimon com facilidade. Só que outro ponto que a gente percebe aqui é quando o Daimon lutou com o Kawaki e o Boruto. O Daimon só golpeou o Kawaki e ele desmaiou. Isso porque o moleque nem foi tão a sério quanto aqui contra o Koji. Então o mangá deixou claro pra gente que o Koji agora ganha do Kawaki mesmo ele tendo desbloqueado os poderes de Ishiki, porque provou que o Koji tem mais resistência. Só que no anime, antes do Koji remover os limitadores, o Kawaki solou o Koji. Porém mesmo o Koji sendo limitado nessa cena dá pra gente ver uma coisa. Pois é cara, o Kawaki foi pressionado pelo Koji que estava limitado, mas ainda assim saiu por cima. Mas isso remete a uma questão que é, se o Kawaki venceu o Koji aqui, que estava com os limitadores, e ainda foi pressionado durante a batalha mesmo estando com o poder de Ishiki, isso quer dizer que o Koji atual vence o Kawaki e o Borushiki? Sim, cara, exatamente isso. Na verdade, aqui só não concorda quem viu só o anime. E na moral, essa batalha do Kawaki com o Borushiki mexeu na cabeça de geral. Os dois lutaram bravamente numa velocidade absurda, e poderes insanos. Mas esse é só um efeito deles dois contra o outro. Porém, é fato, e é até lógico que o Kawaki não chegou nem perto da força de Jigen ainda. Porém, ele vai ultrapassar isso daqui uns tempinhos a mais, porque o Kawaki acabou de desbloquear os poderes do Ishiki. Então tem que dar uma moral pro moleque, porque ele tá começando a conhecer os poderes de dentro dele agora. Mas mesmo assim o Daimon e o Koji solam o Kawaki. Bom, essa do moleque solar tanto o Kawaki quanto o Borushiki e o Sasuke, mais de 10 mil pessoas concordaram na votação que tivemos aqui no canal. Que nessa parte, até minha opinião, o meu posicionamento sobre isso é o mesmo. O Koji vence esses dois. Só que o caso agora é o Kawaki e o Borushiki. E o Sasuke. Porque o Daimon vence eles, e o Koji também. Porém temos que analisar antes de falarmos que sim, que o Kawaki vence o Borushiki. Ou que o Borushiki vence o Kawaki.
porque aqui envolve algumas coisas, como a batalha deles no anime. Os dois lutaram de igual para igual, mas no final a luta só levou na derrota do Borushiki. Porque o Boruto acordou, então levando pelo lado que o Borushiki é limitado por conta do Boruto poder acordar no meio da batalha, então sim, o Kawaki fica como mais forte. Porém, cara, olhem só, se o Borushiki não tivesse limitações de ser interrompido no meio da batalha, nessa cena aqui ele teria ganhado. E por que eu digo isso? É simples, porque o Kawaki já tinha usado os dados, já tinha encolhido o corpo, que é uma habilidade que gasta muito chakra, e ainda usou muito mais as estacas. E fora que ele tinha acabado de liberar um poder que, no meio da batalha contra o Borushiki, ele teve que lutar e aprender a usar os poderes de Ishiki. Então, cara, o moleque é habilidoso, e isso não podemos negar. Porém, se o Boruto não acordasse, teria acontecido o que aconteceu no mangá 79 de Boruto. O Kawaki mal usou suas habilidades e já começou a ficar sem chakra. Na verdade é porque ele abriu um portal e jogou o Naruto pro outro lado. Porém aqui contra o Borushiki iria acontecer o mesmo, no meio da batalha. Aí ele esgotaria e o Borushiki teria ganhado. Porque o máximo que o Borushiki fez ali foi ter que desviar dos ataques. Isso é um ponto negativo pro Kawaki, porque ele não estava conseguindo acertar o Otsutsuki. Então nessa enquete aqui, cara, que foi uma votação ao contrário, onde eu falei pra vocês tirarem o mais forte, vocês votaram que o Borushiki é mais forte que o Kawaki. Mas na verdade, na atualidade, quem vence mesmo é o Kawaki, porque o Boruto acorda no meio da batalha. Só que, cara, durante toda a votação, vocês deixaram o Sasuke como mais fraco. Que os quatro, na verdade. Na real, ele tá mais fraco que o Daimon e o Koji. Porém, já na parte do Borushiki e do Kawaki, é outra análise que precisa ser feito. Porque a visão que a gente tem dos dois são que eles são muito apelões, por conta dessa cena aqui. E ainda só terem tido tretas dos dois. Em nenhuma hora o Kishimoto meteu o Sasuke no meio. E cara, aqui tem um motivo. Mas deixando o meu pensar em relação ao Sasuke, sim, ele vence o Kawaki e o Borushiki. E sim, galera, tem motivos pra isso. Porém eu vou ter que considerar o lado que ele também não vence. Por que isso? Exatamente porque o Sasuke foi nerfado pra caramba. Então isso que fez geral nessa votação aqui ficar com o pé atrás com o Sasuke. E ainda no final o Sasuke foi considerado mais fraco. Porém, a pergunta que eu tenho pra vocês é: o que o Borushiki e o Kawaki poderiam fazer contra o Susanoo perfeito do Sasuke? Pois é, cara, considerando dessa forma sim, o Kawaki atual e o Borushiki atual não conseguiria passar pela defesa do Susanoo. Então, por mais que o Kawaki tenha o Suku Naikon do Daikokuten para tirar objetos de outra dimensão, o máximo que aconteceria em uma luta do Kawaki contra o Sasuke seria isso aqui. O Sasuke faria como o Borushiki. Porém, o Sasuke é mais veloz que o Kawaki e o Borushiki. Ele tem velocidade do Naruto no modo Kurama. Então, de fato, sem nerf, o Sasuke venceria esses dois. E cara, geral estão desvalidando o Uchiha. Desde a luta do Ishiki, que o Sasuke só apanhou. Mas aqui nessa luta do Ishiki, quando ela terminou, muitos não prestaram atenção que o Borushiki disse, que foi que o Sasuke era um problema. Isso porque ele tinha furado renegando o cara e ainda o Uchiha tava quase que sem chakra, e cansado da luta contra o Ishiki. Então, mano, como o Borushiki venceria o Sasuke se ele mesmo admitiu que o Sasuke mesmo ferido era um problema? Pois é, a impressão que eu tenho é que geral está indo pelo pensamento da maioria, principalmente pelo caso que viram no anime, do Kawaki usar os poderes de Ishiki e já levaram em conta que o Sasuke perde. Mas o que eu percebi nessa pesquisa que fiz para ver o que vocês pensavam a respeito é que vocês estão tendo essa visão sobre o Sasuke fracote, porque consideraram ele nerfado. Mas é aquilo, só deste modo para ele perder para os dois, porque falando na lógica, tanto o Kawaki quanto o Borushiki estão só começando. Então meu posicionamento sobre isso é que, sim, o Sasuke venceria o Kawaki e o Borushiki se ele não tivesse nerfado. E não estou falando do cara nerfado por estar seu Rinnegan, até porque geral olha para esse lado, mas esquece que nas batalhas o máximo que ele utilizou foi o Ameto de cara, para trocar de lugar com os caras. Na batalha contra o Momoshiki, ele só usou o Rinnegan para isso, e pro Shibaku Tensei, e contra o Jigen ele só usou algumas vezes. Então a velocidade dele continua a mesma, e o modo de luta também. Só que por conta que o cara não tem mais aquele passe de trocar de lugar com as coisas, até porque, cara, tinha variações de poderes do Rinnegan, mas nem utilizava. Então, galera, o Sasuke atual sem o Rinnegan, se usasse Susanoo, acabaria com a gracinha do Kawaki, porque ele não teria o que fazer. Afinal, ele ainda nem tem a força do Jigen, e não poderia diminuir o corpo toda hora porque ele não tem muito controle do chakra. E isso acaba com ele, como aconteceu no mangá 79. E já o Borushiki, o Sasuke também poderia levar no Taijutsu. E sim, cara, o Sasuke manja muito mais no Taijutsu.
Porque como a gente viu, e sabe que ele tem a velocidade do Naruto no modo Kurama. Então o Sasuke perdeu o Rinnegan e não a velocidade, força ou cérebro dele em batalha. Por isso, cara, vi que por conta de vocês estarem considerando o Sasuke nerfado, vocês estão vendo ele como mais fraco que os dois. E estão simplesmente desvalidando a velocidade dele. E o quão fera o Sasuke é no Taijutsu. Só que é óbvio que pode discordar que o Sasuke é mais forte que os dois, mas não pode negar que de fato ele ainda é muito poderoso. Isso não tira o mérito dele. Até porque não faz sentido o Sasuke treinar o Boruto sendo mais fraco que o Borushiki, que é uma transformação básica, porque a gente sabe que terá outras. Então, mano, essa é a verdade. O Sasuke só perde na percepção de vocês por conta do nerf que o Sasuke levou. Mas a gente percebe que tanto o Kawaki quanto o Borushiki, a velocidade deles não são ultra mega rápida. Sem falar que o Momoshiki nessa forma do corpo do Boruto nem consegue respirar direito, de tão bloqueado que ele tá, em não poder usar os seus poderes. Mas o Sasuke estando ou não mais forte ou mais fraco que eles, isso não vai ser nem novidade a partir de um certo tempo, porque os dois ainda são frutas verdes ainda. Vamos dizer assim, porque isso é só o começo. Então por mais que a maioria vai pro lado que o Sasuke é mais fraco, eu já vou ao contrário, porque eu não tiro a parte que o Sasuke é literalmente poderoso mesmo. Então no meu posicionamento com isso é que o Sasuke no momento ele vence os dois, por conta da velocidade, experiência e ainda o Susanoo dele. Mas é óbvio que mesmo fazendo essa análise ainda você discordar disso tá no seu direito. Aliás, isso é só uma opinião, divisões sobre o que vimos até agora. Então é meio que polêmica isso, porque muitos discordam e muitos concordam. Mas falando na moral, cara, eu amei trazer esse vídeo pra vocês, pra podermos falar sobre isso, do mais forte do momento, e ter essa análise da parte do Sasuke. Mas cara, respeita não só a minha opinião, como a das pessoas aí no comentário, porque se você discorda ou concorda, ou tem uma visão diferente sobre, a outra pessoa também tem o mesmo posicionamento. Até porque aqui eu acredito que ninguém é criança, mas é isso, cara, comenta aí, independente do que você acha. Claro, sabendo se colocar no seu devido lugar. E quem eu conseguir, vou estar respondendo aí. Bom, esse foi o vídeo de hoje, também se você gostou, chegou até aqui, já sabe, tá convidado a fazer parte desse canal até no encerramento da obra. Por isso eu te espero nos outros vídeos. Valeu, até lá, fui!